Meu nome é Elizabeth Fernanda Severino Priti. Uns me chamam de Elisa, outros me chamam de Betinha. Mas independente da forma como me chamam, o carinho é o mesmo. E recebi orações de todas essas pessoas, né? De pessoas que eu conheço, de pessoas que eu não conheço. E de muitas igrejas, graças a Deus. Eu tenho 47 anos e aos 13 anos eu fiquei doente. Quase perdi o movimento das pernas. Os médicos não sabiam o que eu tinha. E depois de muito tempo internada, né? Minha mãe achava que eu ia morrer, né? Minha família. Foi muito difícil, né? Porque era uma criança saudável, não tinha nem dor de cabeça, nem dor de dente, né? Não tinha nada. Brincava o tempo todo, né? Ia bem na escola, meu desenvolvimento era ótimo. E aos 13 anos quase fiquei paralítica e Deus entrou com providência, né? E graças a Deus hoje eu gosto de andar, eu ando bastante. Mas eu não vim falar dessa época da infância. Eu vim falar do ano de 2011, foi quando eu tive a minha crise mais forte. Em janeiro eu me casei com o Wellington. Estava bem, estava ótimo, estava trabalhando, fazendo curso, participando ativamente na igreja, né? E quando foi 31 de maio, eu tinha uma consulta de rotina, que foi para consulta, só que meus exames eram de dezembro, e o médico achou melhor eu refazer os exames. Quando fiquei na casa dos meus pais, que moram em Nova Iguaçu, e no dia seguinte eu retornei para o hospital para refazer os exames. E para minha surpresa, os meus exames estavam horríveis. Embora eu estivesse me sentindo bem, os meus exames não diziam isso. Então eu fiquei internada no dia 1º de julho de 2011. E ali começou uma grande peleja, né, entre a vida e a morte. Porque o meu estado foi se agravando, o meu rim estava comprometido. Aí eu fiz uma dieta rigorosa para ver se recuperava um rim e não funcionou. Não funcionou. Embora minha aparência estivesse ótima, não condizia, os exames não falavam isso, né? Quando eu ia me apresentar no médico, para os médicos que eu não conhecia, que eles me olhavam, eu falei assim, não, essa menina não tem sintoma nenhum de quem tem problema renal. Ela se alimenta bem, ela não está inchada, né? Ela tá bem. E aí quando eles se deparavam com meus exames, eles ficavam assustados. E isso assusta mesmo a gente que tá do outro lado também, né? Porque eles falam, nossa, como que pode, né? E numa dessas consultas, graças a Deus, Deus sempre colocou na minha vida pessoas muito boas, pessoas muito carinhosas, né? Médicos muito carinhosos. E a minha médica da reumatologia, a doutora Solange, já tinha me explicado a questão do problema renal, com muito carinho, como se fosse uma pediatra, embora eu não fosse mais criança, né? E numa dessas consultas na nefrologia, o médico também, do Espíndola, ele foi e falou, olha, seu rim não está funcionando, você precisa começar a hemodiálise, né? Ele explicou como seria o processo. E aí eu saí daquela consulta para uma outra salinha, onde foi passado o meu primeiro catéter. O primeiro de muitos, né? O primeiro de muitos. E comecei a fazer hemodiálise dia 13 de setembro de 2011.
eu já estava bem inchada, comecei a ficar muito inchada. Comecei a ficar mais apática, né? Comecei a ter menos movimento no corpo por causa do inchaço. E meu estado foi se agravando, se agravando, se agravando, até que eu fiquei internada. E numa dessas internações, que foram várias, né? Numa dessas internações, a última delas, né? Esse processo assim desse ano, foram várias internações, né? Que eu perco as contas. Eu realmente não consigo, não assimilei, né? A minha família que sabe, assim, com mais detalhes, né? O tempo que eu fiquei, os procedimentos, né? Eu lembro muito das coisas pontuais, né? Acredito até que seja uma proteção divina, né? A nossa mente até se resguarda, às vezes, de tanto sofrimento, né? E uma dessas internações foi que os médicos falaram, né? Tanto para o meu esposo quanto para minha mãe, que na época ainda era viva. E eles sempre em oração, e os médicos falaram, olha, já fizemos tudo o que podíamos por ela e não tem mais o que nós fazermos. E eles ouviram isso por 4 vezes. E por 4 vezes eles repetiram a última palavra do Senhor. Nessa época eu já estava super inchada, muito, muito inchada, mesmo fazendo hemodiálise. A minha pele, eu não podia tomar banho todos os dias, porque minha pele começou a descamar. E uma vez eu lembro que a minha irmã desmaiou, né? Ela foi tentar me levantar e ela desmaiou. E aí eu tive que chamar os enfermeiros, né? Apertei a campainha para vir socorrer ela. Ela tinha perdido sentidos. E por que ela desmaiou? Porque a minha pele não apenas descamava, mas tinha muito, muito, muito mau cheiro, né? Hoje eles falam isso pra mim, na época eu não sabia, eu não sentia. E eles falam, você cheirava podre, sua carne estava podre, estava apodrecendo. E assim, é chocante você ouvir isso, né? Saber que você estava num estado já de putrefação mesmo, né? O rim não funcionava, né? Eu tinha que estar fazendo hemodiálise, a pele estava apodrecendo. Eu não conseguia pentear um cabelo, eu não conseguia escovar um dente, eu não conseguia andar sozinha, eu não conseguia ir ao banheiro sozinha. E teve uma visita uma vez que eu acordei e vi meu quarto lotado de gente no hospital. Eu falei assim, gente, acho que eu vou morrer. Foi exatamente esse meu pensamento. Eu acho que eu vou morrer, porque isso é uma visita de despedida, né? Não deixa entrar tanta gente assim no quarto. Mas eu não sabia que no dia anterior tinha havido uma visita igual, parecida com aquela, com muitas pessoas, mas que uma pessoa em especial tinha ido lá porque Deus tinha enviado, que foi o irmão Beto, né? O Gilberto, um amigo nosso da família que mora em Niterói. E Deus tocou no coração dele, vai lá e ora por ela. Depois que acabou a visita, isso foi no sábado, ele já estava no elevador, que outra pessoa tinha orado, né, quando encerrou a visita. E ele falou assim, já oraram, né? Quando ele estava no elevador, o Espírito Santo falou com ele de novo, volta lá e ora por ela. E aí ele foi, falou com meu esposo e ele orou por mim, né, junto com meu esposo. Dessa visita eu não lembro. Eu não lembro de absolutamente nada. E só me lembro no domingo, quando eu abri os olhos, né? Que eu vi o quarto cheio, muita gente falando, né? E foi quando eu comecei a tornar a falar, a tornar a conversar. E fui melhorando, né? E fui me levantando, né? Fui me animando, fui me alimentando melhor. E até que, para surpresa de todos, né? Os médicos me deram alta.
mas essa alta eu não estava ainda 100%, né? Eu estava assim, apta para ir para casa. E ali nós travamos uma nova batalha, né? Porque as hemodiálises continuavam e eu ainda não conseguia andar sozinha, não conseguia ir ao banheiro sozinha. E retornei para casa dos meus pais, né? Eles que ficaram cuidando de mim por causa... E meu esposo vinha aos finais de semana por conta do trabalho, né? E aos poucos, né? Eu orando a Deus, pedindo a Deus. E aos poucos eu fui voltando a andar. Eu fui voltando ao meu corpo normal, fui desinchando. Voltei a escovar os meus dentes, a pentear os meus cabelos, né? E foi assim, né? Então eu te digo hoje, né? A última palavra vem de Deus. A única coisa que eu orava naquele leito era que Deus fizesse o melhor por mim. Que se eu estivesse preparada para ir para o céu, que Ele me levasse, se fosse assim a vontade dEle. Mas que se não fosse a vontade dEle, que eu permanecesse na terra. E aqui eu estou dizendo para você, né? Deus tem um plano na sua vida, né? E somos peregrinos nessa terra. Temos que ter a certeza da nossa salvação. Temos que ter certeza que um dia, né, Deus nos recolherá, independente da forma, Deus nos recolherá. E que estejamos prontos, com as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, procurando nos santificar cada dia mais e mais, para quando Ele nos chamar, estejamos prontos para morar com Ele. E eu peço que Deus contemple as suas orações, que Deus contemple o seu coração e que, meio a tudo isso que você está passando, que Deus dê paz ao seu coração, que Deus dê alegria e que você nunca pare à beira do caminho, mas que você prossiga para o alvo que é Cristo, Jesus nosso Senhor. Estejais firmados em Cristo Jesus, que é rocha firme e inabalável, para que nada, em tempo algum, tire a sua coroa. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.